eu não vivo para ter sucesso, nunca vivi. Eu vivo para ser feliz. E ser feliz é a gente estar satisfeito com o que a gente tem. Aquele que está satisfeito com o que tem, e tem um texto na Bíblia que diz: quem é fiel no pouco, a seu tempo, Deus pode honrar essa pessoa. A seu tempo, ele pode ter o muito, que ele vai ser fiel igual. Quem não é fiel no pouco, não adianta dar muito para essa pessoa. Então, eu vivo para ser feliz, que é que está satisfeito com o que a gente tem, fazendo o nosso melhor com excelência. A seu tempo, Deus pode nos honrar ou não. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para, de alguma forma, abrilhantar esse nosso momento relativamente conturbado. E sempre falo para vocês, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica que a gente tem no Brasil. Hoje, a história é de um médico que poderia ter parado num consultório confortável no Brasil, mas decidiu escalar sua missão, cruzar as fronteiras e construir um ecossistema de saúde nos Estados Unidos que hoje impacta milhares de vidas. Ele não virou referência porque teve sorte, ele virou referência porque teve visão, coragem e muita fé. O episódio de hoje é para você que já se perguntou se dá para ser médico, empreendedor, pai, marido e ainda viver o que Deus planejou para você. Com vocês, o médico ortopedista, fundador da MedStation, a clínica do brasileiro no mundo, criador do Casal Acima da Médica e mentor de médicos que querem conquistar o mundo sem perder suas raízes. Fala, doutor Neymar, tudo bem? Ricardo, muita alegria estar aqui, cara. Estou muito feliz. Eu tenho acompanhado alguns episódios do Fala Doutor e é incrível essa disposição de abordar a nossa vida, não a nossa carreira, de uma forma mais ampla, né? Muito feliz, você me descreveu muito bem, mas é interessante que estar nos Estados Unidos não faz parte de um projeto nem de um plano, você sabia? É mesmo? Nada disso é. Na verdade, eu sou nascido em Porto Velho, Rondônia, e saí de Porto Velho em 82 para estudar em Goiânia. Então, minha formação acadêmica está toda em Goiânia, Universidade Federal de Goiás. Depois, fiz ortopedia no Instituto Ortopédico de Goiânia. E dia 10 de fevereiro de 94, eu mudo para Palmas, do Tocantins. Cara, não tinha nada em Palmas. Tinha um hospital com 2 salas cirúrgicas para todas as especialidades. E nós chegamos em Palmas, eu e um colega, na perspectiva de montar um serviço de ortopedia. Não tinha nem caixa cirúrgica, não tinha nem centro cirúrgico, não tinha nada. E para lá nós fomos e montamos um serviço que ainda hoje é o único serviço ortopédico, hospital ortopédico do estado do Tocantins. Ah, você Começamos ainda uma. tem? Tenho o Instituto Ortopédico de Palmas, está lá em Palmas, e Pô, em serviço. eu tive em Palmas ano passado, rapaz. Pô, Palmas hoje é um barato, né? Aquilo lá Linda, é, rapaz, pô, Palmas é agradável. Qualidade de maravilhoso. vida lá em cima, né? Eu Não era quando você chegou, né? nunca imaginei sair de Palmas. Quando eu cheguei em Palmas, pra você ter uma ideia, nós tínhamos 900 metros de asfalto na cidade inteira. E faltava água e luz todos os dias. A gente, para tomar banho, tinha que ligar na casa dos colegas. Cara, tem água aí? Aí a gente ia para casa de onde tinha água para poder tomar banho. Eu várias vezes terminei cirurgia, Ricardo, à luz de vela ou com uma lanterna. Mas Não peraí, foram. tua digníssima, eu sei que por toda a tua jornada que eu vi, é uma super companheira. Ela ia junto disso tudo, rapaz. Cara, Essa eu daí vou ela te contar. escapou. Minha esposa, ela nunca tinha saído de Goiânia de uma forma tão abrupta. E nós saímos de Goiânia para Palmas, e eu brinco que dá entre 900 a 1.000 quilômetros de Goiânia para Palmas. Ela chorou 900 quilômetros. Foi muito duro. O que Gisele passou é algo assim, é só a graça de Deus mesmo para ter tanta resiliência.
E você imagina que não tinha asfalto, só tinha poeira. Então, quando se lavava a roupa e colocava a roupa no Tinha que varal, eu lavar não de novo. sei, Botava no varal, tinha que lavar de novo. ventava, jogava a roupa tudo no chão, na poeira vermelha, e aquilo era uma experiência. Eu não sei se você sabe, como faltava muita energia, quando a luz acabava, a gente ligava a vela. E em 95, a gente chegou em 94, a luz acabou, nós acendemos uma vela para ter alguma iluminação e esquecemos a vela acesa e fomos dormir e nossa casa pegou fogo. Nós temos uma Que das, isso? nós temos uma das primeiras casas a incendiar na cidade de Palmas e o fogo destruiu a casa toda. Nós acordamos 1 hora da manhã, meu filho mais velho já era nascido, e eu, Gisele e Mateus, nós ficamos com a roupa do corpo, porque o fogo queimou tudo. A casa, todas as nossas roupas, ficamos com a roupa de dormir. Então, Palmas tem histórias. Você já tinha um filho quando você foi para Palma nessa guerra toda, rapaz? É o seguinte, nós casamos no segundo ano da faculdade. E aí a gente foi trabalhar no Pit Dog. Para quem é do Goiás, sabe que Pit Dog é um food truck que você faz sanduíche. Então eu fazia o sanduíche, Gisele servia o sanduíche. E quando a gente muda, termina a residência e vou para Palmas, eu fiz um acordo com o meu sogro. Eu devolvi Gisele, minha esposa e meu filho mais velho para ele, que eu não dava conta de sustentar os dois, e devolvi com lucro, né? Porque ele me entregou só ela, eu devolvi ela já com o menino. E ela ficou em Goiânia durante 6 meses, durante essa transição. Então, eu fiquei de fevereiro até julho, eu fiquei em Palmas, e meu primeiro filho ficou em Goiânia, e depois eu fui lá é, fazer a mudança dos dois. Mas aí, em 95, tivemos nosso grande desafio. Nós, com muita dificuldade, construímos uma casa pequenininha e eu esqueci de fazer o seguro. Na verdade, eu nem considerei. Eu devia metade da casa. Então, a casa incendiou e o que sobrou foi uma casa queimada com uma dívida de metade dela. Então, nossa história Putz, em grande. Palmas teve muitos desafios. Esse foi um dos grandes, em que a gente viu a morte face a face, mas Deus, que é, como é bondoso, nos livrou e graças a um grande amigo que conseguiu chegar e nos resgatar, a gente conseguiu sobreviver. Então, assim começa a nossa jornada. Começamos com uma salinha de 15 metros, tem uma foto incrível. 15 metros começou o hospital, que Pô, você hoje vai me tem. mandar essa foto, né, pô? Vou te mandar, vou te mandar. E vou te mandar a da casa incendiada também. São duas fotos Pô, que vai mandar, vai ficar muito mais bacana a edição aqui, vai. poxa. Nossa, nós temos o hábito de documentar as nossas histórias. Cara, e começamos em Palmas. É incrível. Palmas é um lugar de empreendedores, de desbravadores. E eu nunca considerei sair de Palmas, nunca. Mas aí em 2007, nós viemos fazer um sabático em solo americano, com o objetivo de aprender inglês, todo mundo, ficamos 90 dias, e não entrar em contato com a comunidade brasileira. Porque na Flórida tem muito brasileiro, cara, deu tudo errado. Viemos fazer um curso de inglês, não deu para fazer, vim fazer um curso, não consegui fazer. Resumindo, conheci pela primeira vez a comunidade brasileira em Pompa, no Beach, e eu achei muito interessante aquilo. Isso é 2000, desculpa, isso é 2003, não é 2007, 2003, 2004. E aí, em 2010, 7 anos depois, a gente veio fazer o segundo sabático. Meu filho mais velho, esse do incêndio, falou assim: pai, vou ficar para estudar. Foi uma confusão, teve que trocar a vista, etc, etc. E em 2012, meu caçula, vendo a trajetória do irmão, também resolveu ficar em solo americano para estudar com o irmão. Nossa prioridade sempre foi família, nunca foi carreira, nunca foi hospital, nunca foi negócios. E minha esposa falou: pô, os meninos vão ficar. Eu acho que a gente precisa priorizar a família. Começamos a nossa transição. Nunca
ninguém, nem de meus filhos, nem a gente, tinha um plano, ou desejo, ou sonho de morar em escola americana. Quando os meninos quiseram estudar, nós começamos a pensar nessa possibilidade. Uma carreira agora já consolidada, um hospital que era referência, continua referência, um currículo consolidado. Durante 5 anos, eu fiquei uma semana no Brasil, 3 semanas nos Estados Unidos. Uma loucura, porque tinha dia que eu acordava e eu não sabia onde estava, se estava no Brasil ou estava nos Estados Unidos. Eu vinha 7 dias e dava 24 horas de plantão, 7 dias seguidos. Por Peraí, quê? não, peraí, peraí, que essa tua história tá muito bonita. Peraí, deixa eu entendê-la melhor. Muito Você, louca. não, você, teu filho quis estudar, O mais velho. aí ele te Isso. pressionou, aí vocês continuaram no Brasil. É, eu, Aí minha esposa e o o caçula, segundo, o dois segundo anos acabou depois, vindo. isso, 2 anos depois, Aí você viu que ia perder seu amor. é isso aí. Que a esposa falou assim, cara, sem um menino dá, mas sem os dois vai ficar difícil. Eu ficava sem os meninos, mas não ficava sem ela. E aí, ó, Aí ela mudou. Aí você teve que ficar, mas o dinheiro isso, estava todo no Brasil. tudo no Brasil. Toda a nossa receita durante 5 anos. Nos primeiros 8 anos em solo americano, meu sonho era ter uma receita de US$ 5.000 em solo americano. E eu não consegui. Vou repetir. Nos primeiros 8 anos em solo americano, eu estou aqui há 13. Meu sonho era ter uma receita de US$ 5.000 em solo americano e eu não consegui. Era só fluxo de caixa negativo. Porque em 2012 e 2013 eu já comecei a implantar a MedStation. Uhum. Mas na primeira unidade, depois de tudo implantado, eu consegui atender o meu primeiro paciente 1 ano depois, porque não tinha licença. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não dá para você começar e depois regularizar. Só começa quando está tudo pronto. Nos primeiros 3 anos, eu tive em média de US$ 25.000 de prejuízo todos os meses. Putz, Não era brincadeira. Mesmo pô, porque tinha que trabalhar, quando hein, eu pô. Quando eu discutia esse projeto com qualquer colega em solo americano, ou qualquer consultor americano, cara, não tem a menor possibilidade. Eu lembro que logo que eu cheguei, eu sempre gosto de considerar a experiência de quem veio antes de mim. Eu reuni um grupo de colegas numa churrascaria, falar de um projeto, de montar uma rede de colegas brasileiros para atender comunidade brasileira. E aí eu fiz uma apresentação muito simples. Cara, eu apresentei para esses colegas, eu lembro como hoje a incredulidade na face deles, e eles me perguntaram 3 coisas. Doutor, esse projeto é até curioso, mas o senhor é de São Paulo? Eu falei, não, eu sou de Palmas, do Tocantins. Mas o senhor fala inglês? Eu falei, não, inglês eu não falo também não. O senhor tem muito dinheiro? Eu falei, cara, não é esse o caso. Cara, os caras falaram, doutor, volte para Palmas enquanto é tempo. Lá isso aí não tem. E durante esse período, quantos colegas iam na clínica visitar? Falei, cara, isso aqui não tem a menor possibilidade de dar certo. Fecha isso em quanto é tempo. Na verdade, se eu fosse levar em consideração a pesquisa de opinião, o business plan, a opinião dos consultores, era uma unanimidade. Não tem a menor possibilidade de esse troço dar certo. Felizmente, eles estavam equivocados e nem concorrente eu tive. E tua esposa, como é que era nesse momento? Cara, a Ela vida estava do imigrante, desesperada ou apoiava? não, não só ela, eu desesperado, todo mundo desesperado. Eu entrei em depressão, ela entrou em depressão. Minha esposa, ela é psicóloga e ela fez mestrado e doutorado em solo americano. A tese de doutorado dela, ela é lindíssima. Comportamento de superação da comunidade brasileira na Flórida. Pô, que Cara, legal. isso nos ajudou muito. Por quê? A vida do imigrante é muito dura. É outra cultura, é outra realidade, são outros critérios, outro mercado, outra precificação. É tudo diferente. E um dos grandes equívocos
ainda mais para quem tem sucesso no Brasil. Cara, eu já tive sucesso no Brasil, que era o meu caso. Mudo para os Estados Unidos, em 6 meses eu aprendo alguma coisa, eu Uhum. entendo. Eu vejo os colegas falar, eu entendo o mercado e vou ter sucesso nos Estados Unidos. Nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi acontecer. Depois de 13 anos, eu tive 8 anos de fluxo de caixa negativo e crescendo 20% ao ano. E Caramba. trabalhando pesado, sempre trabalhei duro. Eu dei plantão no SUS 19 anos, hospital público. Então eu sei o que é Ah, trabalhar muito. você era concursado? Eu sou do primeiro concurso, dicas de passagem, o primeiro concurso do estado do Tocantins, as duas primeiras notas, doutor Adonis e eu. Então eu sou do primeiro concurso do estado do Tocantins. Pô, Sou concurso. você é um dos primeiros concursados do estado do Tocantins, pô. Exatamente. Existe entre os médicos 150 médicos que guardam essa posição, os que não faleceram até hoje. E aí eu trabalhei no SUS. Nós tínhamos um serviço que existe até hoje, é uma referência na região norte. Esse hospital, que é o Hospital Regional de Palmas, até hoje atende sul do Pará, sul do Maranhão, sul da Bahia e oeste do Mato Grosso. Colegas de excelente formação, ainda hoje uma equipe muito eficaz, de quem eu tenho orgulho de ter trabalhado junto com eles. Então, você vem para os Estados Unidos, cara, tudo muda, tudo muda. E o questionamento é: qual é a razão para eu sair do Brasil Uhum. com a carreira, a família e a história consolidada, cara, para começar tudo de novo? A nossa clínica primeira está em Pompano Beach, só colocar MedStation no Google que vai achar. Nós passávamos 15 anos, Ricardo, sem atender, 15 anos, 15 dias sem atender nenhum paciente. 15 dias, abrindo às 8, fechando às 6, sem ninguém aparecer. Não tinha autoridade, não tinha alcance, completo desconhecido. É razoável entender, não tinha por que aquele paciente nos procurar. E assim começou a nossa história, muito dura. Quantas vezes? Você é Quando o daqueles empreendedores que não pode ter duas alternativas, só tem a que Não. dá certo? A Warren Buffett fala que diversificar é para quem não sabe o que está fazendo. Quem tem clareza não tem essa história de várias cestas em vários ovos. Cara, é um ovo só e uma cesta só. Quem tem plano B não executa plano A. Ponto. Minha opinião, respeito quem quiser pensar diferente, fazer diferente. Eu não acredito em um projeto com menos de 5 anos de execução. Não acredito. Eu ainda não vi eles funcionarem. Mesmo os que tenham uma ascensão muito rápida, é uma lei física que vai rápido, Ô, vem rápido. você tá me dando uma esperança aqui que o Fala Doutores tem 5 anos, né, pô? Você vai chegar no meu período de É isso? maturação, né, pô? Cara, a conta é muito simples, né? Primeiro que empreender não faz sentido nenhum. É uma incoerência. Então, você chegar em 5 anos significa que a chance de você retroceder é muito pequena. Cara, você já sabe para onde está indo. Quando eu montei a Brazilian Clinic, lá atrás, em 2012, cara, eu sabia para onde estava indo. Sabe para onde está indo, as circunstâncias são só um motor. Se elas são piores, se elas são difíceis, é apenas para você desenvolver ferramenta e competência que ainda não tem. Só isso. Eu já sei para onde estou indo. Se eu já sei para onde estou indo, é esperar o tempo de maturação. Curva de aprendizado, ela nunca é gratuita. E aí eu vou te colocar uma coisa, porque centenas de colegas, centenas, me procuram todas as semanas. E aí o colega fala assim, doutor, eu tenho uma vida maravilhosa no Brasil, em Porto Alegre, em Goiânia, sei lá onde. E aí eu estou querendo fazer uma transição. Só que aqui é lindo e maravilhoso. Era para mim, Paulo. Eu quero sair daqui para melhor. Eu falei, meu irmão, daqui para melhor só o céu. Então você tem que morrer e já ir para o céu. Esquece isso. Se está tudo bem, você vai fazer a transição. Imagina que é um jogo, você vai ter que andar 3, 4 casas para trás, para depois, talvez, ir para frente. Não, mas assim eu não quero. Eu falei, então não venha, porque não tem. Eu ainda não vi, não importa o segmento,
não importa o setor, uma história é diferente. Todos recuam um pouco para entender, ressignificar carreira e vida para depois avançar. Mas Do qual foi teu contrário, momento, Neymar? Qual foi teu momento de tomada de decisão de empreender aí? Você tava ganhando teu dinheiro no Brasil, tua família morando nos Estados Unidos, vocês o momento provavelmente é, decidiram que estava bom, né? E aí, como é que... o momento é muito simples. Não dá para manter seu custo em dólar ganhando em real. Esse é o momento. No início, você fala assim, cara, eu vou tentar. Pô, eu continuo com a operação no Brasil. Na medida, cara, 5 anos até esse momento chegar. 5 anos. Durante 5 anos, uma semana no Brasil, 3 semanas nos Estados Unidos. Então, eu fazia o recurso no Brasil e tentava empreender em solo americano com prejuízo mensal ao longo do tempo. Não quer dizer que a gente não crescia, que a gente cresceu 20% ao ano desde o primeiro ano, percebe? Cara, eu tive no meu hospital no Brasil 15 anos de prejuízo, não foi sim, Uhum. 15 anos de prejuízo. E aí é uma escolha. Empreender é uma decisão muito complexa, que demanda muita renúncia, muita clareza, curva de aprendizado difícil, muita resiliência. Eu vejo muitos colegas médicos que sempre trabalharam com salário, falando assim: agora eu quero empreender. É isso. Agora, eu tendo um salário garantido, aí eu empreendo. Irmão, isso não é empreender. Uhum. Empreender não tem garantia de nada. É você construir um futuro a partir de um presente que não existe. Então, para Perfeito. empreender, você tem que ter clareza. Olha só, quando você imaginou o Fara Doutores, cara, não tinha garantia de nada. E às vezes você ainda não tem o resultado que você espera, mas você tem clareza de propósito e sabe para onde está indo. E você cria um Exato. espaço de compartilhar a vida, não só a carreira. E para nós médicos, é muito confortável. Eu sou cirurgião de quadril. Cara, se a gente for falar aqui de via de acesso, de prótese, de pré-operatório e pós, a gente fala uma semana, porque isso nos deixa confortável. Agora, a nossa vida vai além disso, né? Vai além de um procedimento cirúrgico, vai além de uma catarata, vai além de uma miopia. Nossa vida é bem mais complexa que isso. Então, não teve um momento. Qual que era a certeza? Nossa prioridade é a família estar juntos. Em função disso, eu tenho alguns pensadores que dizem: primeiro você tem que decidir o quê? Então, o que que nós queríamos? A família estar junto. Pô, para Uhum. quê? Que família é a nossa prioridade. Pô, agora vamos discutir o como. Porque se eu Uhum. sei o que e para quê, o como eu vou construir. E geralmente ele não existe. Como que nós vamos fazer? Pô, eu precisava gerar receita e renda recorrente só no americano. Então não é, cara, eu vou para os Estados Unidos empreender. Não, não. Havia uma necessidade. Quando eu casei, eu fui vender sanduíche, porque eu gosto de vender sanduíche, não. Eu precisava gerar receita recorrente e renda para sustentar a minha esposa. Cara, não é assim. Eu resolvi empreender. Não, não tive escolha. Empreender nos Estados Unidos não é porque eu resolvi. Eu não tinha escolha, porque a minha receita em reais seria insuficiente para manter a minha família em dólar. E Mas aí, então os três estavam bem aí, né? muito bem assim, os meninos estudando, como eram Ah, jovens, não queriam voltar, né? não, nunca nem consideraram. Agora, para o adulto é muito difícil. Esses dias, eu não sei quem viu, estava a Gisele Bündchen, Uhum. charada minha esposa, indo numa lavanderia lavar roupa. Cara, quem considera alguém com alto poder aquisitivo no Brasil lavando roupa, Uhum. fazendo comida? Então a cultura é diferente. Então a transição para uma mulher de classe média brasileira para os Estados Unidos é duríssima. No caso meu, cara, eu tinha um hospital. Então, se eu tinha um problema na minha casa no Brasil, quem trocava a lâmpada? Quem consertava a maçaneta da porta? Quem montava o móvel? Cara, o pessoal da manutenção, percebe? Nos Estados Unidos não tem o pessoal da manutenção. Ou na clínica,
Se cair água no chão, cara, eu limpo, porque não tem a mina da limpeza. A gente faz café na clínica. Quem faz café? Uhum. Quem tiver tempo para fazer o café. Cara, eu aprendi a fazer café. Então, essa transição ela é muito dura, nem todos estão preparados. Pô, e mais ainda, né, Neymar? A gente só consegue formar os outros com exemplo, né? E o que que você conseguiu proporcionar para os teus filhos, né? É isso. Não tem preço, né? É isso aí. O currículo dos meus filhos hoje não dá para comparar com o meu e com o da mãe, percebe? Um fez finanças na Universidade de Miami, é um empresário muito bem sucedido, o outro fez anestesia na Universidade da Virgínia. Ah, um filho teu é Então, médico? um fez, Ah, que fez legal. medicina e fez anestesia aqui, e não dá para comparar, porque na idade que eles têm, com o currículo que eles têm, eu não tinha nem começado. Eu estava indo para Palmas, percebe? Então, o exemplo, a curva de aprendizado e o preço de fazer essa transição, muitas vezes ela repercute na sua descendência. Sempre foi uma prioridade para a gente, sempre. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero fazer a transição, para quê? Para dar à nossa descendência uma nova realidade, como você constrói? O que Uhum. eu vejo para muitos de nós médicos é, cara, primeiro eu vou resolver o como. O que que eu tenho que fazer? Meu irmão, você vai fazer isso para quê? Vou pegar mais 3 plantão para quê? Eu vou mudar de país para quê? Não vou sair do Brasil. Vou para Portugal, vou para. Sim, sim, sim. Cara, para quê? Qual que é o objetivo? E nem sempre fugir é um bom objetivo. Então eu vou, que eu não aguento mais a condição política, social brasileira, Uhum. e eu quero fugir disso aqui. Não é uma boa coisa. Não, cara, eu quero ir para a Austrália, para Portugal ou para os Estados Unidos, porque eu quero globalizar a minha carreira, que é completamente diferente. Então você já sabe o quê? Cara, você vai fazer isso para quê? Para dar uma condição de vida melhor para minha família. Legal. Pô, agora vamos encontrar um caminho. Por que eu faço isso? O que eu vejo na maioria das vezes é todo mundo foca no como, sem saber para que está fazendo. Aí fica mais Uhum. difícil. O como vem depois. Primeiro é o que que eu vou fazer, para que que eu vou fazer, como a gente constrói. A gente estuda, aprende, faz curso, pega a mentoria, modela alguém que já fez. Eu estava ontem vendo um texto que o modelo de atendimento da Apple, uma coisa incrível, foi copiado do modelo de atendimento de um hotel de luxo que chama Uhum. Ritz-Carlton. E Jobs pegou as equipes dele e mandou para o hotel para aprender como é que arrumava uma cama, lavava um banheiro e preparava uma mesa. Olha que coisa incrível. Não precisa inventar nada. Alguém já faz muito melhor que a gente, basta aprender com quem já fez, copiar, modelar e, eventualmente, ajustar a sua realidade. Que tem a ver um hotel com vender iPhone? Sim, Nada. sim. Então, dá para a gente fazer o como, percebendo em quem já fez. O que eu acho curioso, muitas vezes, é o colega, muitas vezes, vende o seu patrimônio no Brasil e ele muda para Orlando, história clássica. Ele fala assim, cara, tudo que eu fiz no Brasil deu certo, eu tenho uma formação acadêmica sofisticada, eu sou um empresário de sucesso, tenho algum dinheiro, ou para qualquer cidade americana. Em 6 meses eu descubro como é que faz. Eu ainda não vi acontecer, Ricardo. Transição é muito dura e demanda curva de aprendizado e custa tempo, dinheiro e muita energia. E você tem unidade em Orlando também, né? Nós hoje temos unidade física em Pompano, Weston, Sunny Isles, Boca Raton, Coconut Creek. Em Orlando temos duas, Dr. Phillips e Metro Oeste. E esse mês estamos abrindo mais três. Estamos abrindo Fort Lauderdale, outra em Pompano e uma em Deerfield. A gente fecha 10 unidades até julho. Nossa meta agora é abrir 5 unidades por mês, 70 unidades por ano. Em 3 anos queremos ter 200 unidades. E se a tese se consolidar, em 5 anos, seremos um dos maiores serviços de saúde dos Estados Unidos, não brasileiro.
mas dos Estados Unidos. Mas focado para brasileiro ou pegando todo hispano? Nós não temos crise de identidade, a gente atende brasileiro em português, toda a nossa mídia é em português, não temos nada em inglês. Para você ter uma ideia, nós temos 3 milhões de brasileiros em solo americano e nossa meta é uma unidade para cada 10 mil brasileiros. Então, se eu tiver Pô, uma legal, comunidade, cara. se eu tiver uma comunidade com 100 mil brasileiros, Orlando tem 200 mil brasileiros. Vou abrir quantas unidades? 20. Conta simples. Onde tiver 10 mil brasileiros, ali vai ter uma unidade da MedStation. Eu nem sabia disso, cara. Pô, que legal. Então, essa clareza é, putz, isso é ouro, pô. Tá, então vocês têm fundo de investimento por trás, né? O healthcare americano, ele é caracterizado por três coisas: um serviço de saúde, alguma fonte de financiamento externo, ou fundo de investimento, ou investidores, ou algum nível de endividamento tipo SBA e banco. A outra Tá. característica é fluxo de caixa negativo. Estados Unidos, na sua maioria, uma clínica médica dá prejuízo, Uhum. certo? E a terceira é que ela precisa escalar. No nosso caso, a gente não tem investidor nenhum, a Mentira! gente nenhum, eu sou dono da operação 100%, e nas Porra, que unidades legal, físicas, né, mano? Pô, é, tu é muito doido, hein, rapaz? Com todo respeito, hein? um pouco. E nas unidades locais, eu sempre tenho um sócio operador, e pode ser médico ou não. Nos Estados Ah, Unidos, você revalidou? Não não. perguntei isso pra você. Não revalidei, não vou revalidar. Eu, com 90 dias, eu tive uma clareza. Eu tenho 35 anos de formado. Cara, zero de possibilidade de dar para revalidar. Eu, como cirurgião de quadril, eu levaria de 12 a 15 anos para chegar no grau de. Eu sou membro da Academia Americana há 10 anos, mas revalidar, para mim, não faz sentido nenhum. Ah, eu tenho uma tese. Um colega com mais de 5 anos de formado revalidar de forma ortodoxa, digamos, eu não vejo sentido nenhum, embora na Flórida somos em torno de 150 médicos brasileiros que revalidaram. Eu acho incrível para quem se dispõe essa jornada, mas para mim não fazia sentido. Então, com 90 dias em solo americano, eu já sabia, revalidar não é para mim. Então, eu monto as clínicas e contrato profissionais brasileiros, não só médicos, né? Front desk, farmacêuticos, biomédicos, marketing digital, gestores, contadores, financeiro, para tocar o serviço. Todos ou a grande maioria dos teus funcionários são brasileiros? 98%. Basicamente, eu só contrato Cara. brasileiro. O profissional americano não tem como, num primeiro momento, entender o jeito MedStation, a maneira como nós operamos. Então, nós criamos uma escola que chama MedStation Academy e forma todas as nossas equipes. Front desk, farmacêutico, técnico de enfermagem, o técnico de raio-x e o médico. Tá, e aí eu acho que é uma baita de uma oportunidade aqui com o público e até para vocês. Como é que a gente consegue aqui? O nosso público é profissional de saúde aqui no Claro, Brasil, né? claro. E achei maravilhoso a tua exposição de apresentar os desafios e as dificuldades, que não é uma maravilha. Não é. Porém, tem várias pessoas que querem, e isso é um sonho. A Isso é pessoa que possível, tem né? O vontade fato, de. o fato de não ser uma maravilha não quer dizer que é impossível. Quer dizer que é Sim, sim, difícil, sim. mas dá para fazer. Vários conseguiram fazer. Eu acho que é o grande desafio desse colega que quer. Eu já trouxe 32 colegas. 32. Tá. Vou trazer 300. Eu vou trazer 300 médicos brasileiros para trabalhar em solo americano na MedStation. É só fazer a conta, né? 3 milhões de pessoas, uma unidade para cada 10 mil, 300 unidades. Pô, mas você Ó, vai conseguir 300 médicos que revalidem, cara? não precisa revalidar, porque nós temos um equívoco. O profissional médico brasileiro, ele acha que para trabalhar nos Estados Unidos, ele precisa de um green card e revalidar o diploma. Ele errou duas vezes. E quando a gente tem certeza, e isso é uma das coisas que nos impede de crescer na vida, é quando eu tenho certeza de algo e estou errado.
Isso não é verdade. Para trabalhar em solo americano, você não precisa de green card, você precisa de work permit. Então, a pergunta não Tá. é como conseguir um green card, a pergunta é que outros tipos de visto além do green card me permitam um work permit. Então, para Uhum. trabalhar, ok? Agora, para trabalhar na área da saúde, eu preciso revalidar? Também não. Eu posso ser gestor, eu posso ser professor convidado. Eu, como professor convidado de neurocirurgia, eu posso trabalhar em qualquer hospital americano como professor convidado, percebe? E o hospital assina para mim. Eu posso trabalhar na indústria farmacêutica, não estou nem falando de Medication, hein? Mas eu posso avançar na pergunta. O que, que o médico faz? Não cirurgião de centro cirúrgico. Ele atende e prescreve, concorda? Tá. E o oftalmo já tem muitos procedimentos cirúrgicos, mas você sabe nos Estados Unidos que o atendimento clínico não é o oftalmo que faz, é o optometrista. Uhum. Então, é o Uhum. oftalmo, como é que eu tiro uma licença de optometrista? Percebe? Uhum. Não precisa validar, mas eu tenho o meu conhecimento. Um oftalmologista no seu país de origem, optometrista, cara, esse cara vale ouro, percebe? Uhum. Porque ele resolve, na prática clínica, a maior parte das demandas que um paciente convencional precisa. Então, a pergunta é: como é que eu trabalho nos Estados Unidos? Eu preciso de um book permit. Como é que eu atendo e prescrevo? Cara, tem 5 licenças que permitem isso. Primeira, que é o MD, que é a revalidação, Medical Doctor. Mas o DO também atende e prescreve. O House Physician também atende e prescreve. O PA também atende e prescreve. O Nurse atende, não prescreve. O Nurse Practitioner, dependendo do estado americano, ele é Não, autônomo. pera, eu nem abri essa seara, mas você abriu, agora você me ferrou, pô. Agora tu vai ter que falar de cada um deles, pô. Falar de novo. Dá. A pergunta é: eu sou profissional da área da saúde, quero trabalhar e atender pacientes nos Estados Unidos. Eu preciso de green card? Pode ser, mas na verdade você precisa de um work permit. Visto E2, visto J, visto HB1, EB2NW, visto O, visto H, Tá. pancada de visto. Tem que falar com o advogado de imigração. Resolvi o problema de trabalhar. Quais são as licenças em solo americano que pode atender e prescrever? Uma delas é o Medical Doctor, MD, Medical Doctor. E outras, tem várias outras. House Physician. House Physician é uma licença que você está vinculado a um serviço de saúde e ele valida o seu atendimento. Então, você não Tá. atende por si, atende pelo serviço. Uhum. PA, Physician Assistant, atende e prescreve. E o PA, ele foi modelado para o especialista de outro país que quer trabalhar aqui. Então, você tem PA de neurocirurgia, PA de ginecologia, PA de ortopedia. Olha que coisa linda. Então, eu sou um ortopedista, tiro uma licença de PA, cara, eu vou trabalhar numa clínica de ortopedia. Cara, qual é a minha ação? Ortopedia. Uhum. O que que muda? Aqui no PA, um medical doctor tem que assinar por você. Você está fazendo aquilo sob supervisão num serviço específico. Cara, mas em vez de 15 anos, eu levo 3, levo 4. Percebe? Uhum. E se a clínica for minha? E se eu montar a clínica? Eu monto a clínica, contrato o médico local, americano, com licença, e dá trabalho para ele. Olha que E legal. aí eu vi, acho que vi uma postagem sua há algumas semanas atrás falando de remunerações médicas dos profissionais. E aí, você tinha feito lá uma tabela com CEO de hospital, Isso, médico. isso. Traz um pouquinho essas ideias aí pra Cara, gente. isso é um equívoco, isso é uma, é uma ilusão. O brasileiro, ele remunera pelo título, percebe? O americano remunera por resultado. Uhum. Não interessa. Eu conheço Nurse Practitioner, que também atende e prescreve. Existem 5 tipos de enfermagem em solo americano em graduações diferentes. O Nurse Practitioner, hoje, efetivamente, é o clínico geral no modelo americano.
todos os hospitais, na sua maioria, têm no plantão, não no MD. O MD está no backup, está alcançável. A maioria dos hospitais americanos hoje, Ô, Neymar, você tem um curso disponível para explicar isso melhor, né, cara? cara, eu fiz esse curso tem 5 anos, você acredita? E chama Guia 7F, que ele fala sobre essas Não, mas ele, fases. mas ele existe, né? Ele existe, ele existe. E por quê? Às vezes o cara está olhando só a licença e o Ainda visto. bem que ainda bem que você não me ferrou, porque eu não sabia se tinha ou não tinha. Tem. E aí eu falo de planejamento familiar, planejamento imigratório, fiscal e contábil, montagem de empresa, execução de business plan e proteção intelectual. Porque às vezes o cara só pensa, eu quero uma licença. Cara, ele sai do Brasil e não dá saída do fisco. Ele não faz Uhum. planejamento tributário. Tudo que ele ganha, tudo que ele ganha aqui, ele tributa e perde lá, porque não se planejou. Então você vê que a transição era mais complexa do que uma licença e um visto. Muito mais. Mas vamos lá. O cara é nurse Ah, mas practitioner. bacana é que tem muita oportunidade, né? Isso que é interessante, né? Demais. Cara, eu cheguei em 2012, não existia isso escrito em lugar nenhum. Se você chegar para um profissional americano, fala assim, cara, e ele é um cara que simpatizou com você, ele quer te ajudar, fala assim, cara, como é que eu faço para os Estados Unidos? Ele não sabe, ele não tem a menor ideia, isso não faz parte da realidade dele. Nós fomos construindo e descobrindo isso ao longo do tempo. Então vamos lá. Remuneração. Cara, um nurse practitioner tem de prescreve, faz reposição hormonal. Eu conheço colegas que são nurse practitioner, fazem US$ 150.000 por mês, não é por ano. 200 mil É, dólares você- por eu já, eu já, mês. eu já tava achando o final bom que você ia falar por ano. O mês. 300, eu conheço uma nurse practitioner que ela só faz reposição hormonal. US$ 300.000 por mês ela faz. Você tá de E brincadeira. um MD, o MD num serviço convencional, US$ 12.000 por mês, US$ 15.000 por mês. Uhum, uhum, Eu fico, uhum, cara, mas eu ganho US$ 200.000 por ano. Não ganha não, chefe. Porque duzentos uhum, mil dólares por ano é 37% de imposto. No final das contas, sobra muito pouco para as possibilidades de padrão de vida nos Estados Unidos, que não tem teto. Mas você falou um negócio incrível. Hoje, nós vivemos uma janela de oportunidade única para qualquer profissional de saúde fora dos Estados Unidos. Porque falta tudo em solo americano. Falta enfermeiro, falta fisioterapeuta, falta odontólogo, médico, falta de todas as especialidades. Ponto. Onde que fica a neura? Cara, eu só vou quando eu revalidar. Deixa eu contar um segredo. Não vai revalidar. Que? Porque 90% das vagas de residência para revalidar tem que fazer residência. São para médicos americanos formados nos Estados Unidos. uhum. 5% é para médico americano formado fora. Sobra 5% de vaga para o mundo inteiro. É óbvio que alguém vai conseguir, mas é muito difícil. Eu Uhum. respeito a decisão de quem vai entrar nessa jornada, e é óbvio, quem tiver de 10 a 12 anos, 15 anos de tempo para investir nisso, vai conseguir. Eu não sei se vale a pena alguém, depois de toda uma carreira consolidada no Brasil, começar uma posição tão inicial. Cara, você pode montar um serviço, você pode tirar uma licença que atende e prescreve, e você pode. O profissional brasileiro, ele é muito respeitado em solo americano. Por quê? Ah, fazer uma empresa sobreviver no Brasil, cara, é quase um milagre. Porque Uhum. tudo que desfavorece. Ou seja, nós temos todos os entes institucionais que eles parecem que têm um acordo coletivo para dificultar o empreendedor. Cara, o que puder atrapalhar, o cara atrapalha mesmo. Em todos os segmentos, inclusive os nossos órgãos de suporte, órgãos médicos. É impressionante. Ah, os nossos órgãos médicos nos proíbem de fazer coisas que qualquer um pode fazer sem formação nenhuma. Então, você É. vê clínica de estética de empreendedores que contratam dermatos, que Uhum. contratam cirurgião plásticos médicos, e eles não podem ser donos da operação. Não faz sentido isso.
Mas a janela de oportunidade americana hoje é que falta tudo na saúde. Falta cuidador, falta pessoal do billing, falta técnico de enfermagem. Cara, eu tô tentando achar um técnico de raio-x tem 6 meses. Vou repetir. Eu estou tentando contratar um técnico de raio-x para pagar US$ 5.000 para ele por mês. Tem 6 meses e não encontrei. Vou ter que trazer do Brasil. É uma MedStation para crescer no modelo que a gente escolheu, atendendo o brasileiro. Uma boa parte desses profissionais eu vou precisar treinar do Brasil e formar ele aqui, viabilizando toda essa estrutura, um visto E legal, uma licença e uma empregabilidade. qual o time disso? Depende da licença e do que a pessoa quer. Geralmente, o que o profissional da área de saúde me diz? Olha, eu quero fazer um plano na hora que tiver tudo, né, tudo certinho, eu vou. Isso não vai acontecer nunca. Não Uhum, existe, não existe esse time. A pergunta é, cara, eu vou para os Estados Unidos quando? Essa é a primeira pergunta. Qual é o projeto? Não tem projeto, não tem o que fazer. Não, uhum. olha, eu vou em julho, eu vou em dezembro, eu vou em janeiro de 2028. Percebe que tem um tempo? Porque eu já sei o que eu vou fazer e para quê, o como, aí eu me planejo, cara. Se eu sei que eu vou em julho, cara, você tem que comprar passagem, alugar apartamento, ver quanto de receita eu preciso por mês, percebe? Não, cara, eu vou em janeiro. As licenças dependem da sua graduação. Você precisa acreditar seu diploma por algum órgão de acreditação nos Estados Unidos e fazer essa, essa comparação do seu currículo no Brasil com a licença que você escolheu. Que, por exemplo, algumas escolas têm uma profissão nos Estados Unidos que se chama OB/GYN, que é quem faz parto normal, só faz Uhum, parto normal. Seria um obstetra. uhum. Eu acredito que um colega brasileiro, obstetra ou gineco, vai revalidar isso em um ano, 6 meses, dependendo da grade curricular dele no Brasil, percebe? Eu quero ser um surgical assistant, então eu sou um cirurgião plástico, ou sou um dermato, vou trabalhar numa clínica americana de cirurgia plástica ou dermato. Ah, nós temos uma instituição que chama MedStation Academy, que tira essa licença em 90 dias. 90 dias. Então a pergunta não é quanto tempo que eu tiro a licença. Qual é o meu projeto para os Estados Unidos? E aí eu repito, cara, se a vida está muito boa, está tudo maravilhoso, está tudo jóia, você não tem por que mudar. Fica paradinho, porque daqui para melhor, eu sempre falo para os colegas, só se a gente morrer e ir para o céu. É daqui para Mas melhor. peraí, deixa eu clarear isso aqui, que isso aqui é ouro. Duas coisas. Eu estou pensando aqui meio que no modelo B2B e o modelo B2C, tá? O modelo B2B eu tô aqui bem, mas Neymar tá me dando uma baita de uma oportunidade de fazer um investimento junto com ele. Você tá no crescimento, e aí vamos falar como é que. Quem é o sócio que você tem algum interesse de estar junto com você? O cara que bota dinheiro ou não bota dinheiro? E a outra coisa, já conectando a pergunta que você é bom de fala, que a pessoa que quer trabalhar para você mesmo. Na verdade, tem mais uma. Nós temos três, nós temos três profissionais que querem fazer a transição. Cara, o primeiro, ele quer um emprego. Ele fala que é empreender, mas o que ele quer é um emprego. Cara, é pegar um visto, tirar uma licença e ser funcionário da MedStation. Esse é o primeiro. Quer um dinheiro para viver nos Estados Unidos. Ele quer morar e trabalhar, percebe? Então, esse cara, eu ajudo ele a tirar a licença. E aí, antigamente, a pessoa falava assim: precisa trabalhar na MedStation. Eu falei, cara, o cara tinha que ser muito bom. Hoje a gente já passou dessa fase. O cara não sendo ruim já está ótimo, ele não precisa ser muito bom, não. Ele não dá para ser ruim, porque tem cara que é ruim demais. Se ele for muito ruim, ele não tem como caminhar conosco. Ele pode ser médio. Esse é o primeiro. Ele quer um emprego. Ponto. Ah, acredito que é porque os processos já estão todos estruturados, né? Então a pessoa, Exatamente. Ele não precisa antes você inventar, precisa, faz ele precisa, sentido. ele precisa executar. O segundo é um colega que tem uma carreira consolidada, mas ele não quer arriscar. Ele quer montar um serviço nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Ele ainda não quer ir. Percebe?
E quando ele tiver o serviço consolidado com receita recorrente, aí ele faz a transição. Que é o que eu, se tivesse há 15 anos atrás uma proposta, era o que eu faria. Cara, eu estou Uhum. com o meu hospital quietinho aqui, não sei se eu quero ir, não. Mas Mas, dá para montar mas essa proposta é interessante para você? muito. Eu tenho vários colegas nessa condição. Você monta uma Ah, eu clínica achei que você online, quisesse operacional também, se quisesse alguém trabalhando, além de vou investidor. chegar nisso. Vou chegar nisso. A outra coisa é o cara, não, cara, eu não quero só trabalhar, eu quero cuidar. Estamos fazendo com um grupo no Brasil 20 clínicas agora nesse modelo. O colega é médico, já mudou para os Estados Unidos, tem algum recurso, ele quer ser o sócio operador, ele quer tirar a licença e ele quer cuidar da clínica. Isso, isso é, isso é razoável para a gente. A gente chama de sócio operador. Vai ser, entre aspas, o Neymar naquela unidade física. Mas o critério para trabalhar conosco, Ricardo, não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, é gostar de gente. Para trabalhar na MedStation, a gente tem que gostar de gente e querer viver para resolver o problema do outro. Fala assim, cara, mas isso é vocação. Pois é, só trabalha com a gente quem tem vocação. Não, não, a gente quer só dinheiro, não vai ser com a MedStation. Aplica em banco, entra numa startup, numa fintech, quer dinheiro por dinheiro. Na MedStation, não. A pessoa tem que gostar de gente e querer resolver o problema do outro. Qual que é o grande desafio nosso médico? A maioria das pessoas com quem eu converso, ele quer resolver o seu problema. Eu não acredito quem vai me remunerar para resolver meu problema. Eu não consigo ver essa realidade. Alguém vai me remunerar para eu resolver o problema dele. Percebe? Então, é esse profissional que eu quero na MedStation. Alguém que goste de gente. Eu dei plantão 19 anos no SUS. Eu adorava aquele troço. Meus pacientes ainda hoje entram no meu Instagram. Ô, doutor, o senhor me operou em 95. O senhor me operou em 96. O senhor me operou em 98. Poxa, queria agradecer muito o senhor. Eu acredito em medicina dessa maneira. Alguém que vive para resolver o problema do outro. Esse cara é muito bem-vindo, com dinheiro ou não. Se ele não tiver dinheiro, ele pode tirar a licença dele e ganhar dinheiro conosco. Percebe? Mas tem um outro cara que é um empreendedor já serial, e esse não vai vir mesmo, ele nem considera. Ele só quer transicionar a sua empresa para solo americano. Porque você pode atuar no mercado que você quiser. Enquanto você não tiver nos Estados Unidos consolidado, você não globalizou o seu negócio. Vou repetir. Pode abrir o que você quiser. Enquanto não tiver em solo americano consolidado, você ainda não globalizou. Percebe? Então, esse cara, ele não vai vir para os Estados Unidos. Ele já é um gigante no Brasil, mas ele acha que não dá para se inserir no mercado americano. E eu posso dizer a você que em saúde isso não é verdade. A gente consegue plugar, estamos plugando hoje 6 inteligência artificial diferentes no modelo PedStation. Rapidamente, em 6 meses, teremos um modelo de saúde único. No atendimento, nós vamos ter uma IA que faz o scribe, que digita para o doutor não vai digitar mais nada. Nós vamos ter uma outra IA de linha de cuidado, e nós teremos uma IA de billing, de faturamento. Quando termina a consulta, já está tudo pronto. Todos os retornos e todo o faturamento. Eu conheço poucos players que se dispõem a fazer isso, mas erro e tentativa, sabe, Ricardo? Nós Ô, erramos doutor Neymar, muito. eu podia ficar o dia inteiro aqui, rapaz. Eu vou te visitar um dia, hein, cara. Cara, Rapaz, a hora que você quiser. então, E eu não, vou olha fazer o aqui. café. Rapaz, olha aqui. O pessoal vai me matar aqui, mas é porque eu tenho que ir para uma outra seara aqui, que eu quero que você me fale da importância da espiritualidade, da religiosidade nessa tua jornada Ninguém e vai te matar, não. Eu acho que isso é que fundamental. e que Ó, você. Não, mas é porque tem muito conteúdo bom aqui que o pessoal tá atrás, sim, rapaz, eles que vão você tá lá no me meu dando, Instagram e descobrem lá entendeu? também. Como é que foi essa história do casal acima da média, tá? Como é que é Eu, essa criação e essa composição aí?
com Gisele e a Eu vou te importância contar, da família realmente e da espiritualidade na vida de vocês. eu vou te contar algumas coisas curiosas. Para a gente, Deus é uma peça indispensável na nossa jornada, desde que a gente namorava. E a gente sempre trabalhou em igreja. Eu sou da Igreja Batista. Nossos meninos nasceram, não tinha berçário na igreja. Então nós montamos o berçário. Quando eles ficaram maiorzinhos, não tinha quem ministrasse para os juniores. Então nós fomos ser professor de junior. Quando eles se tornaram adolescentes, não tinha professor de adolescente. Nós começamos a trabalhar com os adolescentes. Nossos filhos são casados. Um tem 7 anos de casado, o outro tem 10 anos de casado. Então a gente trabalha com casais. Só que casal a gente começou antes. A gente aconselha casais ministerialmente há 20 anos, porque Gisele fez psicologia, nunca, nunca fez um estudo específico, por alguma razão. Os casais a procuravam, não procurava criança, não procurava adolescente, procurava casal. E essa prática do consultório, quando veio para os Estados Unidos, aí se consolidou. Que a vida do casal imigrante ela é muito dura, porque muda tudo, muda a relação. Em função disso, e como a gente sempre estudou esse tema, que para mim não faz sentido nenhum você construir uma empresa fantástica, e a gente vê muitos relatos, e perder sua família, perder seus Uhum. filhos. Recentemente, um grande empresário vendeu sua empresa, algo de 2 bilhões de dólares, brasileiro, mudou para os Estados Unidos. Ele tem 3 filhos, nenhum filho fala com ele. Ele doou milhões de dólares para cada filho, isso nada mudou. Eu fico imaginando que tristeza é você chegar na sua vida, construir uma carreira incrível, uma empresa legal, perder o seu cônjuge, perdeu sua saúde, perdeu sua identidade, perdeu seus filhos. Para mim não faz sentido nenhum. Eu perco a empresa, minha família não. E eu fundamento. Eu respeito aquele que não acredita em Deus, mas eu tenho ficção da existência dele. E acredito que um dia ele criou a Terra. Diz a tradição, e depois de criar a Terra, a primeira coisa que Deus fez, criou a família e casou Eva com Adão. Cara, eu adoro essa história. Primeira instituição da Terra. Vou mais ainda. Todas as civilizações que sobreviveram ao longo do tempo são baseadas em famílias. Os árabes, os asiáticos, os judeus e os cristãos. Nos Estados Unidos, 400 famílias controlam toda a economia e elegem todos os congressistas. Vou repetir: um país de 300 milhões de pessoas, 400 famílias elegem todos os congressistas. Tem um documentário no Netflix a respeito disso. Família move as civilizações, de forma que há 20 anos eu e Gisele escolhemos ser um casal acima da média. Cara, ser acima da média, irmão, numa nota de 10, não é motivo de orgulho nenhum. É só não ter nota 5. Poxa, se na minha casa eu quiser ter nota 5, pô, tá ruim demais. Eu tenho que ser pelo menos 5,5 acima da média, percebe? Não tem nada de especial. E a gente caminha com um exército que caminha com a gente. Hoje, casal acima da média alcança mais ou menos 3 milhões de pessoas por mês. Pessoas que, como a gente, É é, mesmo? pessoas Que que, como a legal, gente, cara. quando a gente faz live, entra casal do Japão, da Austrália, de Portugal, da França, porque alguns de nós acreditam em Deus e têm família como princípio, instituição que vem antes da sua carreira, vem antes da sua religião, vem antes do seu estado, do seu país. A nossa família é uma prioridade aqui em casa, entendeu? Então, um casal acima da média, eu diria que é mais importante que a média esteja. Muito mais. Que a gente E cuida de vida. o Neymar, é impossível de não acreditar em Deus, porque a minha passagem bíblica hoje, que eu estava lendo, é Marcos 8:35. E aí eu vou ler aqui para vocês, que eu até botei aqui para não Que esquecer. legal, que É, legal.
Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa e por causa do Uau. evangelho terá a vida verdadeira. E é o Olha que vocês aí, estão cara. fazendo, né, cara? É isso aí. Nós falamos agora na Carolina do Norte, uma comunidade muito pequena. E aí, cara, você abrir mão do seu final de semana, do seu tempo, para doar vida na vida do outro, cara, quanto custa isso? Quanto que vale isso, né? Então a gente escolheu, hoje a gente impacta muitos casais, todos os dias, sempre nessa perspectiva. Cara, se sua casa está bem, se você tem para onde voltar, sendo vitorioso ou não, quanto custa isso? Quanto vale? Eu e Gisele, a gente está junto há 42 anos. Eu a conheci, ela tinha 12 anos e eu tinha 15. E nós escolhemos lá atrás caminhar juntos. Por quê? A vida é muito curta. Nós, médicos, por várias razões, nós, nossa família, ela é submetida a muitos desafios e muitas vezes ela não suporta a esse desafio. Uhum. Trabalhamos demais, não vemos os nossos filhos. Se a gente não tomar cuidado, a gente constrói Sim. uma carreira brilhante. Eu tenho um grande amigo, ele está no sexto casamento. E um dia a gente estava num congresso e é um homem muito rico, conhecido mundialmente, não Uhum. nacionalmente. E eu sentei com ele tem muito tempo, falei, cara, eu sou impressionado com a sua carreira, com tudo que você conquistou. Ele virou para mim e falou assim, cara, você não tem ideia do que eu vivo. Eu tenho 6 famílias, ninguém se fala com ninguém e minha vida é um inferno. Então, aquilo me ensinou muito, que às vezes, quando a gente olha o retrato ou a vida pública, a gente não tem ideia no bastidor o que é que aquela pessoa está vivendo e sofrendo. Isso deve servir de alerta para quem está começando. A vida é muito curta. Eu brinco que eu, para cuidar da minha esposa, cara, dá um trabalhão. Eu fico impressionado com quem se dispõe a cuidar de duas, três. Eu não teria a menor condição, nenhuma. Com certeza. Concordo contigo totalmente. E aí você me dá o gancho maravilhoso. O que que é o sucesso para você? Cara, sucesso para mim é uma definição. Sucesso é você conquistar o que você quer. Isso é sucesso. Bom, só que muitos que constroem o sucesso abrem mão da sua vida, da sua identidade, da sua saúde e da sua família. Agora, eu não vivo para ter sucesso, nunca vivi. Eu vivo para ser feliz. E ser feliz é a gente estar satisfeito com o que a gente tem. Aquele que está satisfeito com o que tem, e tem um texto na Bíblia que diz: quem é fiel no pouco, a seu tempo, Deus pode honrar essa pessoa. A seu tempo, ele pode ter o muito, que ele vai ser fiel igual. Quem não é fiel no pouco, não adianta dar muito para essa pessoa. Então, eu vivo para ser feliz, que é que está satisfeito com o que a gente tem, fazendo o nosso melhor com excelência. A seu tempo, Deus pode nos honrar ou não. Maravilha, meu amigo. Ficou assim espetacular. Assim, eu queria, Legal. graças ao bom Deus, eu consigo trazer muitas pessoas que eu admiro demais aqui. Legal. E muitas vezes eu falo isso que eu vou falar agora, que você tô aqui no. Vou pro consultório agora. Você tá fazendo Legal. meu dia valer a pena, tá? E ter essa conversa com você assim, engrandecedora, ficaria aqui horas aqui te sugando aqui, aprendendo aí com tudo que você tem a contribuir. E eu queria te parabenizar de verdade aí, pelo homem aqui que você narrou pra gente, pelo pai, pelo esposo, pelo profissional aí que vem ajudando tantas pessoas e vem conseguindo aí ocupar o teu espaço de fazer a diferença no mundo. Amém, Ricardo. Eu queria te agradecer. Eu estou encantado assim como você tem trazido colegas para falar de vida, não só de carreira. A vida é. Eu às vezes ouço colega em solo americano dizer assim: cara, a única coisa que eu tenho é a minha licença. Eu falei, cara, a sua vida está muito pobre. Nossa vida é muito mais do que uma carreira. Nossa vida abrange muito Perfeito. mais coisa que isso. Queria te agradecer, me colocar à disposição de qualquer colega.
que queira fazer essa transição, mas sem arrogância, com humildade, tendo clareza que ela não foi fácil para mim. Eu tenho a impressão que não será fácil para ninguém, mas mesmo assim dá para fazer. Sintam-se convidados. Preciso ainda de 300 colegas brasileiros em solo americana. Maravilha! Desafio que vai ser resolvido rapidamente. Aí, ó, Pessoal, ó, obrigado. onde é que o pessoal te acha? Perdão, esqueci disso, é o mais Ó, importante. Vamos botar na bio, DR, mas falar é a melhor coisa. DR Neymar Lima no Instagram é o meu canal mais fácil, né? Cara, centenas de colegas. Toda semana. Toda semana. DR Neymar Lima no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. E quem quiser conhecer a NetStation, agora nós temos 10 unidades físicas. Sintam-se à vontade. Maravilha, meu Vai ser uma amigo. alegria. Espetacular, tá bom? Obrigado. Pessoal, até terça-feira. Fica com Deus.